Saudações a todos. Neste breve vídeo vamos conversar um pouquinho a respeito da avaliação da tomografia computadorizada do abdômen. Mais especificamente vamos focar na gordura intraabdominal. Pacientes que têm uma grande quantidade de gordura intraabdominal e como utilizar a gordura intraabdominal para indicar as patologias, para pesquisar as patologias. Primeiro vamos ver a gordura intraperitoneal normal. Observe aqui, nós temos a gordura no tecido subcutâneo, esse cinza escuro, e a gordura intraabdominal, aqui ao redor do fígado, aqui ao redor do estômago, ao redor do baço. Então temos o baço, o estômago, o fígado, o diafragma e a gordura intraperitoneal, intraabdominal, contendo vasos. Ela é homogênea e tem essa densidade semelhante à gordura do tecido subcutâneo. Observe aqui, medindo a densidade, a gordura é negativa, neste caso menos 76. Para fazer a avaliação adequada da gordura intraabdominal, para ver se a densidade está normal, se está homogênea, você deve deixar nessa janela, onde a gordura fica um pouco mais cinza e fica diferente do ar. Veja o ar aqui no pulmão, na base, na região basal posterior, como está bem preto, e a gordura cinza. Ocasionalmente, você poderia deixar a janela do exame mais escura, veja como apaga o cinza da gordura. Então isso dificulta a avaliação das alterações patológicas na gordura. Então é melhor deixar o exame com a janela nesse aspecto. E observe que a gordura envolve os órgãos, né, envolvendo o estômago, aqui a gordura ao redor do pâncreas, ao redor do baço, ao redor das alças. No reto peritônio também, veja a gordura aqui ao redor do rim. Essa paciente tem rim único, né, à direita. Veja a gordura ao redor da aorta, gordura aqui no reto peritônio, gordura no mesentério, gordura no aumento, que é essa faixa de gordura que fica entre as alças intestinais e a parede abdominal. Gordura no aumento, veja que ela é homogênea, contém vasos e é semelhante à gordura do tecido subcutâneo. Então esse é o aspecto normal da gordura intraabdominal. Logicamente que para isso o paciente tem que ter abundância da gordura, porque se for um paciente magro com pouca gordura intraabdominal, você não vai ver, você não vai ter esse aspecto de gordura afastando as vísceras e envolvendo as vísceras, ok? E o que nós vamos procurar de patológico na gordura? Nós vamos procurar o borramento da gordura ou a densificação da gordura. Então observe este caso. Essa tomografia de abdômen, observe o pâncreas e veja a gordura ao redor do pâncreas, como ela está densificada, ela está borrada, ela fica menos escura do que a gordura normal. Veja a gordura aqui no reto peritônio, veja a gordura aqui no aumento, veja a gordura aqui no tecido subcutâneo. Compare esta gordura peripancreática, veja como ela está borrada, densificada, com aspecto reticulado. Então, é isso que nós vamos procurar na gordura intraabdominal. Veja aqui no espaço pararrenal anterior, até no espaço perirenal também. E na gordura peripancreática. Quando há uma densificação, um borramento, uma reticulação da gordura, nós podemos resumir isso em 3 situações. Primeiro, processo inflamatório de alguma víscera adjacente à gordura ou da própria gordura, e aí no processo inflamatório nós incluímos também a necrose, a esteatonecrose. A segunda situação, hemorragia nessa gordura,
ou vindo da própria gordura ou vindo de algum órgão adjacente. Na terceira situação, infiltração tumoral, infiltração neoplásica na gordura. São as principais situações, existem outras. Por exemplo, fibrose na gordura, etc. Mas essas três são as mais frequentes: inflamação, hemorragia e infiltração tumoral. Então, sempre que procuramos e encontramos o borramento, a densificação, a reticulação da gordura intraabdominal, ela nos indica que naquela região tem um processo patológico, ou da própria gordura ou do órgão que está adjacente àquela região. No caso aqui, o borramento da gordura peripancreática, tratava-se de um caso de pancreatite aguda. Então, o borramento mostrando para a gente qual órgão doente e, no caso, o processo patológico inflamatório aqui do pâncreas. Vamos a um outro caso. Observe a gordura retroperitoneal, perirenal, intraabdominal, do tecido subcutâneo. E aqui a vesícula biliar. Observe a gordura ao redor da vesícula biliar. Compare com esse outro lado. Veja que ela está densificada, ela está menos escura, ela está reticulada, né? Borrada. Então, um borramento na gordura ao redor da vesícula biliar. Este caso era uma colicistite aguda. Vamos a um outro caso. Observe aqui o cólon. Observe essas bolsas contendo ar ao redor, em continuidade com a parede do cólon, são divertículos. E observe a gordura ao redor do cólon, a gordura pericolônica. No caso aqui o cólon é o sigmoide. Então a gordura está borrada, densificada, com aspecto reticulado. No caso aqui, indicando uma diverticulite aguda, um processo inflamatório peridiverticular. Neste caso, havia perfuração de divertículo. Vejam outro caso. Observe aqui na região pericecal, o cólon está com contraste, porque foi feito contraste via retal neste caso. E observe o borramento, a densificação e a reticulação da gordura na região aqui da fossa ilíaca direita. Compare aqui com a gordura na fossa ilíaca esquerda. Aqui o sigmoide, a gordura ao redor do sigmoide, gordura no reto peritônio. Compare com esse outro lado, densificado, borrado, reticulado. E estas duas imagens aqui são imagens do apêndice, o apêndice vermiforme. Aparece duas porque nesse corte provavelmente ele fazia uma curva, vinha mais inferiormente e voltava por aqui. Então, borramento da gordura ao redor do apêndice, no caso de uma apendicite aguda. Veja como o borramento da gordura ao redor das vísceras nos indica a víscera patológica. Ajuda a identificar qual a patologia. Observe este caso. Aqui o sigmoide, borramento da gordura adjacente ao sigmoide, densificação, reticulação da gordura. Compare com o outro lado, compare com a gordura interalças e observe esta imagem alongada, que aparenta ter uma cápsula e a gordura preservada no seu interior. Então esta imagem é muito típica de uma apendagite, um apêndice epiploico inflamado ou infartado, né? Geralmente ele torce e sofre um processo de infarto. Normalmente você não vê o apêndice epiploico porque ele é formado por gordura, a cápsula é muito fina e por fora dele tem gordura intraabdominal. Então a cápsula é tão fina que a tomografia não mostra. Então você tem gordura dentro e gordura fora, portanto vai ficar homogêneo, você não vai conseguir ver em condições normais. Mas quando ele infarta, quando ele inflama, quando ele torce, ocorre um processo inflamatório na cápsula, então ela fica espessada, acumula líquido e um borramento na gordura ao redor. Portanto, isso oferece o contraste suficiente para você ver essa imagem. A gordura dentro, a cápsula espessada e a gordura ao redor borrada.
um caso de apendagite epiploica. Veja um outro caso, observe a gordura aqui no espaço perirenal à esquerda, veja como ela está borrada, densificada, reticulada, observe a gordura normal no espaço pararenal à direita. Este era um caso de pielonefrite, né, um processo inflamatório, infeccioso, que se estendeu para a gordura perirenal. Existem, não é específico, porque se você tiver, por exemplo, uma obstrução aguda de ureter, um cálculo impactado agudamente no ureter, pode extravasar líquido pela cápsula renal, né, extravasa urina pela cápsula renal e dá esse borramento. Se você tiver uma hemorragia renal ou perirenal, também dá esse aspecto. Ocasionalmente, uma infiltração tumoral também pode dar esse aspecto. Então, o aspecto inespecífico pode ser 3 ou 4 causas, mas ele ajuda a gente localizar o órgão doente, localizar o órgão patológico. Aí a correlação com a clínica e com outros exames e outros achados da imagem vão permitir o diagnóstico. Nesse caso era uma pielonefrite. Esse outro caso, nós temos aqui uma aorta bastante dilatada, veja a calcificação na parede da aorta, portanto um aneurisma da aorta abdominal, veja um pouquinho de gordura ao redor da aorta abdominal e essa grande coleção ao redor da aorta, na gordura retroperitoneal, esse borramento aqui da gordura retroperitoneal, do espaço pararenal anterior, espaço pararenal posterior, borramento na gordura do espaço perirenal. Isso aqui é muito importante, no caso é uma hemorragia, então um aneurisma da aorta abdominal roto com hemorragia, o sangue vai dissecando os espaços no reto peritônio e vai borrando, formando coleções e borramentos e reticulação da gordura no retroperitônio. Veja aqui um outro caso no qual há um espessamento da parede de um segmento de intestino delgado, uma coleção líquida hiperdensa e borramento, reticulação e densificação da gordura no mesentério, adjacente a essa alça espessada, e aqui líquido na goteira parietocólica esquerda, tem um pouquinho na direita também. Então, neste caso, o borramento não era por processo inflamatório, era por hemorragia, era uma hemorragia espontânea na alça e no mesentério. Isso pode ocorrer em pacientes com coagulopatias, em uso de anticoagulante, em pacientes que sofreram trauma, lesão de víscera oca, etc. Era um hematoma espontâneo. Veja esse outro caso. Aqui está o rim direito, pequeno, atrofiado, o paciente tinha insuficiência renal e uma volumosa coleção hiperdensa perirenal e borramento, densificação e reticulação extensa da gordura pararenal anterior, pararenal posterior. Este caso era uma hemorragia perirenal, o paciente tinha um tumor renal pequeno que sangrou para o espaço perirenal e pararenal. Então nós já vimos vários casos, vamos a mais um aqui. Observe essa região do mesentério, veja como a gordura está densificada, uma densificação da gordura, poupa a gordura ao redor dos vasos, isso é uma situação bastante interessante, mas compare no geral a gordura nessa localização com a gordura nessa outra localização. Aqui é a densidade normal da gordura, aqui ela está densificada, borrada, isso aqui são vasos. Este aqui era um caso de mesenterite esclerosante ou paniculite mesentérica, dependendo aí da histopatologia e do tempo de evolução. Veja uma outra situação, uma densificação da gordura na topografia aqui do aumento maior. O aumento maior fica entre a parede e as alças. Então uma densificação, um borramento, uma reticulação da gordura na parede, na topografia do aumento maior, do grande epípron.
Neste caso era metástase omental, ou mental cake. Metástase deste caso era de neoplasia de ovário. Vejam outro caso, densificação da gordura também no aumento maior, né, no grande epípro, densificação, reticulação, compare aqui com a gordura normal aqui no reto peritônio, aqui no mesentério, densificação, reticulação, tem um pouquinho de ascite aqui à direita, um pouco de ascite interalças, e neste caso era uma tuberculose peritoneal infiltrando aí o aumento maior. Vejamos esse outro caso, veja esta área da gordura intraperitoneal, numa topografia do aumento maior, né, entre as alças e a parede abdominal. Veja que ela está densificada, reticulada, borrada. Compare com a gordura do outro lado, veja que está bem diferente. E tem áreas de gordura preservada no seu interior. Este caso era um infarto mental, houve uma torção do grande aumento, uma torção do grande epípro. Isso ocasionalmente acontece no pós-cirúrgico, pode ser espontâneo também, mas a maioria dos casos é no pós-operatório. Então, um infarto mental. Então, o que nós mostramos aqui é que você deve procurar, entre outras coisas, você deve procurar nos pacientes mais obesos que têm gordura intraabdominal aumentada, você deve procurar áreas de borramento, densificação e reticulação na gordura, porque se tem uma área de borramento na gordura, está assimétrica em relação às outras áreas da gordura, nessa região deve ter um processo patológico, que pode ser inflamatório, infeccioso ou não, que pode ser hemorragia, que pode ser infiltração tumoral, pode ser fibrose. A partir daí, você, se essa região estiver adjacente a uma víscera específica, é possível que a patologia seja da víscera e esteja acometendo secundariamente a gordura ao redor. Lembrando também que existem patologias próprias da gordura, como do aumento, como do mesentério. Então, o achado da densificação da gordura intraabdominal, ele ajuda muito, principalmente para localizar a patologia, para você achar onde está a patologia. Isso tanto nas alterações inflamatórias, como nas alterações hemorrágicas, traumáticas, neoplásicas, ajuda bastante. Logicamente, não vamos ter esses achados num paciente magro, muito magro, que não tenha gordura intraabdominal suficiente para envolver as vísceras, para dar o contraste natural da gordura. Um segundo item é, quando você analisar a tomografia computadorizada de paciente obeso, você deve deixar a gordura intraabdominal de aspecto cinza, né? Janelando o exame para deixá-la de aspecto cinza. Não deixa ela muito escura, porque se você deixar ela escura, você vai perder áreas de discreto borramento da gordura. Então deixa ela mais cinza para fazer essa avaliação. E, logicamente, você tem que procurar outros sinais, como presença de pneuma peritônio, espessamento de vísceras, alterações de realce patológico, enfim, você tem que procurar todos os outros sinais para tentar chegar a um diagnóstico etiológico. O que nós mostramos foi apenas um dos achados, que é a densificação, o borramento, a reticulação da gordura intraabdominal. É um achado muito útil, principalmente em pronto-socorro, em emergência, onde você recebe o paciente, faz uma tomografia computadorizada do abdômen, a maioria das vezes com contraste venoso, e depois você tem que analisar, geralmente sem a presença do radiologista. Então, esse sinal em pacientes obesos ajuda muito a você achar a patologia. Ok, era isso, obrigado e até a próxima.